O bilhete do cruzeiro estava sobre a mesa de jantar quando cheguei em casa naquela tarde de quinta-feira. Simon havia deixado uma rosa vermelha ao lado, um gesto que em outros tempos teria derretido meu coração, mas que agora me causava uma sensação estranha no estômago. Depois de 15 anos de casamento, eu conhecia cada nuance do comportamento do meu marido, e presentes espontâneos não faziam parte do seu repertório. Para minha querida Caroline, dizia o cartão anexado ao envelope dourado. Você tem trabalhado tanto, merece um descanso. Com amor, Simon. Peguei o bilhete com as mãos ligeiramente trêmulas. Era uma passagem para um cruzeiro de 3 semanas pelo Mediterrâneo, partindo em 2 dias, classe executiva. Todos os luxos incluídos, uma viagem solo. Simon. Chamei, mas a casa estava silenciosa. Olhei novamente para o bilhete. Algo não estava certo. Em todos os nossos anos juntos, Simon nunca havia sugerido que eu viajasse sozinha. Ele sempre dizia que preferia me ter por perto, que não conseguia dormir bem sem mim ao seu lado. Essa súbita generosidade, esse desejo repentino de me ver descansando longe dele, acendia todos os alarmes em minha mente. Subi as escadas em direção ao nosso quarto, o bilhete ainda em minhas mãos. A porta estava entreaberta e eu podia ouvir o som do chuveiro ligado. As roupas de Simon estavam jogadas sobre a cama. Outro comportamento atípico para um homem que sempre foi meticuloso com sua aparência e organização. Foi então que vi o celular dele sobre o criado mudo, a tela acesa com uma notificação. Não era meu hábito vasculhar as coisas do meu marido, mas algo naquela situação toda me impelia a olhar. A mensagem era de um número sem nome salvo. Não aguento mais esperar. Quando ela vai embora? Meu coração disparou. Com dedos trêmulos, desbloqueei o telefone. Eu conhecia a senha, claro, depois de tantos anos juntos, e abri a conversa. O que vi em seguida foi como um soco no estômago. 2 dias, meu amor. Caroline embarca na sexta-feira de manhã. Finalmente teremos a casa só para nós. A resposta veio rápida. E ela não vai desconfiar? 3 semanas é muito tempo. Ela está exausta do trabalho, vai achar que é um presente. Além disso, quando ela voltar, se voltar, já teremos resolvido tudo. Os papéis do divórcio já estão quase prontos. Larguei o telefone como se ele queimasse minhas mãos. O som do chuveiro cessou e eu rapidamente voltei à tela para como estava antes, saindo do quarto em passos silenciosos. Desci as escadas, meu cérebro processando a informação em câmera lenta. Simon estava planejando se divorciar de mim. Ele tinha uma amante, e esse maldito cruzeiro, era apenas uma forma de me tirar do caminho. Sentei no sofá da sala, olhando fixamente para o bilhete em minhas mãos. 3 semanas no mar enquanto ele aproveitava nossa casa, nossa cama, com outra mulher. A audácia, a crueldade calculada daquele gesto me deixava sem ar. 15 anos. 15 anos eu havia dedicado àquele homem, apoiando sua carreira, cuidando da nossa casa, sendo a esposa perfeita que ele sempre disse desejar. Caroline. A voz de Simon me sobressaltou. Ele descia as escadas, o cabelo ainda úmido, vestindo a camisa polo azul que eu havia comprado para ele no Natal. Você chegou cedo hoje. O diretor liberou mais cedo. Menti, forçando um sorriso. Vi o presente. É, é muito generoso da sua parte. Ele se aproximou, beijando minha testa com lábios que agora me pareciam traiçoeiros. Você merece, querida. Tem trabalhado demais na escola. Precisa relaxar um pouco. 3 semanas é muito tempo, comentei, observando atentamente sua reação. Por um breve segundo, vi algo passar por seus olhos. Nervosismo? Culpa? Mas ele rapidamente se recompôs. Vai passar voando, você vai ver. Sol, mar, comida boa. Vai voltar renovada. Se voltar, pensei, lembrando das palavras na mensagem. O que isso significava? Será que ele estava planejando algo mais sinistro? Ou apenas contando com a possibilidade de eu não querer voltar depois de descobrir sobre o divórcio? Vou começar a fazer as malas, disse levantando-me. É muita coisa para organizar em 2 dias. Ótimo. Ele parecia aliviado. Vou preparar o jantar para nós. Que tal aquele risoto que você adora? Assenti, subindo as escadas com pernas que pareciam feitas de chumbo. No quarto, fechei a porta e me apoiei contra ela, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem. Mas duraram pouco. A tristeza rapidamente deu lugar a algo mais forte,
mais quente. Raiva. Uma raiva fria e calculada que me fez secar o rosto e abrir o armário com determinação renovada. Se Simon queria me mandar embora, eu iria. Mas não como a esposa ingênua e descartável que ele imaginava. Comecei a fazer as malas metodicamente, meu cérebro já traçando planos. Primeiro, eu precisava descobrir quem era a amante. Segundo, precisava entender a extensão da traição. O terceiro? Bem, o terceiro passo dependeria do que eu descobrisse nos dois primeiros. O jantar foi uma tortura requintada. Simon estava especialmente atencioso, servindo vinho, contando piadas, perguntando sobre meu dia na escola. Era como assistir a uma performance teatral, sabendo que o ator principal estava apenas esperando o momento de sair do palco. Eu respondia automaticamente, sorrindo nos momentos certos, mas minha mente estava em outro lugar. Você está quieta hoje. Ele observou, enchendo minha taça pela terceira vez. Apenas cansada, respondi. E ansiosa com a viagem, imagino. Vai ser maravilhoso. O navio tem spa, academia, restaurantes incríveis. Você vai adorar. Com certeza. Concordei, tomando mais um gole de vinho. Simon, você não vai sentir minha falta? Ele hesitou, o garfo a meio caminho da boca. Claro que vou, mas é só por algumas semanas. Vou aproveitar para adiantar uns projetos no trabalho, sabe como é? Projetos, pensei amargamente. É assim que ele a chama agora? Depois do jantar, enquanto Simon assistia à televisão, subi novamente ao quarto com a desculpa de continuar arrumando as malas. Peguei meu laptop e comecei minha investigação. Primeiro, as redes sociais dele. Simon não era muito ativo online, mas havia algumas pistas, fotos recentes em eventos da empresa onde ele trabalhava como diretor financeiro. Em várias delas, a mesma mulher aparecia próxima a ele. Loira, alta, pelo menos 10 anos mais nova que eu. Procurei a lista de funcionários da empresa no site corporativo. Lá estava ela, Hanne Andersen, gerente de projetos especiais. Sueca, 28 anos, contratada há 6 meses. 6 meses. Tentei me lembrar de quando Simon começou a agir diferente. As horas extras que se tornaram mais frequentes. As viagens de negócios que surgiram do nada. Os jantares de trabalho que se estendiam até tarde. Tudo começou há aproximadamente 6 meses. A peça seguinte do quebra-cabeça veio do extrato do cartão de crédito dele, que eu tinha acesso por gerenciar as finanças da casa. Jantares em restaurantes caros que eu nunca havia frequentado. Compras em joalherias. Um fim de semana em um hotel boutique na Serra, quando ele supostamente estava em uma conferência em São Paulo. Meu estômago se revirava a cada nova descoberta, mas eu continuava, metódica como um detetive montando um caso. Printei tudo, guardando as evidências em uma pasta que escondi no fundo da minha gaveta de roupas íntimas. Por volta da meia-noite, Simon subiu para dormir. Eu já estava na cama, fingindo ler um livro. Dormindo tarde. Ele comentou, tirando a roupa. Quero terminar este capítulo. Respondi sem levantar os olhos das páginas que não conseguia realmente ler. Ele se deitou ao meu lado, e por um momento ficamos em silêncio. No escuro, senti quando ele se virou para mim. Caroline? Sim? Eu... Ele hesitou. Nada. Durma bem. Fechei os olhos, controlando a vontade de confrontá-lo ali mesmo. Mas não era o momento. Ainda não. Na manhã seguinte, quinta-feira, eu tinha apenas um dia antes da suposta viagem. Liguei para a escola alegando uma emergência familiar e passei o dia fazendo preparativos. Primeiro fui ao banco. Tínhamos uma conta conjunta e algumas aplicações. Não toquei em nada, ainda, mas fiz cópias de todos os extratos e documentos. Depois visitei a advogada de uma amiga que havia se divorciado recentemente. Doutora Mariana Cavalcante me recebeu em seu escritório discreto no centro da cidade. Preciso de orientação, expliquei, colocando a pasta de evidências sobre sua mesa. Meu marido está tendo um caso e planeja se divorciar de mim, mas ele não sabe que eu sei. Ela examinou os documentos com olhos experientes. Senhora Caroline, a senhora tem provas substanciais aqui. Em caso de divórcio litigioso, isso seria muito favorável para a senhora. E se eu quisesse me antecipar? Ela me olhou por cima dos óculos. Como assim? Ele está me mandando para um cruzeiro amanhã, para me tirar do caminho enquanto prepara o divórcio. E se eu fizesse a minha própria preparação? Um pequeno sorriso surgiu nos lábios da advogada.
A senhora tem todo o direito de proteger seus interesses, ó senhora Caroline. Legalmente falando, vocês ainda são casados. A senhora tem acesso à metade de todos os bens comuns. Saí do escritório com um plano mais claro em mente. Passei o resto do dia fazendo arranjos discretos. Abri uma conta bancária individual em outro banco. Fotografei todos os documentos importantes da casa. Fiz cópias das chaves de tudo: casa, carros, cofre. À noite, preparei um jantar especial. Simon chegou em casa surpreso com a mesa posta, velas acesas, seu prato favorito fumegando. "O que é isso?" perguntou, beijando minha bochecha. "Nossa última noite antes da viagem." Respondi docemente. Quis fazer algo especial. Ele pareceu desconfortável por um momento, mas logo se recompôs. "Você é incrível, Caroline." "Não", pensei, servindo o vinho, "mas vou ser." Durante o jantar, mantive a conversa leve. Falamos sobre o tempo, sobre as plantas do jardim, sobre qualquer coisa exceto sobre nós. Simon parecia aliviado com a superficialidade, bebendo mais do que o usual. "Vou sentir saudades das suas comidas," ele disse, já no terceiro copo de vinho. "Tenho certeza de que vai encontrar formas de se alimentar bem." Respondi com um sorriso que não alcançava meus olhos. Depois do jantar, ele foi para o escritório terminar uns relatórios. Eu podia ouvir sua voz abafada ao telefone, provavelmente falando com ela. Imaginei Honey do outro lado da linha, ansiosa para tomar meu lugar em minha própria casa. Subi para terminar de arrumar as malas, mas não com roupas para 3 semanas de cruzeiro. Peguei apenas o essencial, minhas joias, presentes de família, não dele, documentos importantes, fotos que significavam algo para mim. O resto, os vestidos caros que ele gostava que eu usasse, os sapatos desconfortáveis que ele achava elegantes, deixei tudo no armário. Por volta das 11 horas, Simon subiu. Eu já estava na cama, fingindo dormir. Senti quando ele se deitou ao meu lado, o colchão afundando com seu peso. Por um momento ficamos ali, dois estranhos dividindo uma cama, cada um perdido em seus próprios segredos. A manhã de sexta-feira chegou cinzenta e fria, o que me pareceu apropriado. Simon já estava acordado quando abri os olhos, vestido e tomando café na cozinha. "Bom dia," cumprimentei descendo as escadas com minha mala. "Bom dia, preparei café para você." Ele parecia ansioso, quase vibrando de energia nervosa. "O táxi já está a caminho." "Que eficiente," comentei servindo-me de café. "Quero ter certeza de que você não perca o embarque." "Aposto que sim," pensei tomando-lhe o café amargo sem açúcar, do jeito que eu odiava, mas que havia aprendido a tolerar ao longo dos anos, porque era assim que Simon tomava o dele. O táxi chegou pontualmente às 8 horas. Simon carregou minha mala até o carro, o motorista observando em silêncio. "Tem certeza de que não quer que eu a leve até o porto?" ele perguntou, mas eu podia ver em seus olhos que era a última coisa que queria fazer. "Não precisa. Você tem trabalho." Dei-lhe um beijo casto na bochecha. "Até daqui a 3 semanas." "Divirta-se," ele disse, fechando a porta do táxi. Observei pelo vidro traseiro enquanto ele acenava, o alívio evidente em sua postura assim que o carro dobrou a esquina. O motorista, um senhor de meia idade com olhos bondosos, me observou pelo retrovisor. "Porto de Santos, não é?" "Na verdade," disse pegando meu celular. "Mudança de planos. Pode me levar ao aeroporto, por favor?" Ele assentiu sem questionar, mudando a rota. Durante o trajeto, liguei para a companhia de cruzeiros. Após alguns minutos navegando pelo menu automatizado, consegui falar com um atendente. "Gostaria de informações sobre a política de reembolso," expliquei. "Claro, senhora. Qual o número da sua reserva?" Forneci as informações, ouvindo enquanto ele digitava. "Ah, vejo aqui que é uma passagem não reembolsável, senhora Caroline." "Entendo. E se eu quisesse transferi-la para outra pessoa?" "Isso é possível com uma taxa de R$ 300. A senhora gostaria de fazer a transferência?" "Sim, por favor." Sorri para mim mesma. O nome é Henny Anderson. Eu tinha o nome completo e os dados dela dos documentos da empresa que havia pesquisado. A ironia de mandar a amante do meu marido para o cruzeiro que ele havia comprado para se livrar de mim era deliciosa demais para resistir. "Transferência concluída," informou o atendente. "A nova passageira receberá um e-mail com os detalhes." Desliguei a chamada e enviei uma mensagem para Simon de um número novo que havia comprado no dia anterior.
Oi, amor. Caroline já embarcou, mas temos um problema. A empresa está me mandando para um cruzeiro de última hora. Reunião com clientes importantes. Embarco hoje. Não vou poder ir para sua casa. Me desculpe. Beijos, H. A resposta veio quase imediatamente, uma sequência de mensagens desesperadas que não me dei ao trabalho de ler. Bloqueei o número e descartei o chip. No aeroporto, comprei uma passagem para o Rio de Janeiro. Tinha uma prima lá que sempre insistia para que eu a visitasse. Seria um bom lugar para pensar e planejar meus próximos passos. Enquanto esperava o embarque, recebi uma ligação de Simon. Deixei ir para a caixa postal, depois outra. E outra. As mensagens começaram a chegar. Caroline, onde você está? O porto disse que você não embarcou. Por favor, me atenda. Isso não é o que você está pensando. Desliguei o telefone. Havia tempo de sobra para lidar com Simon mais tarde. Agora, eu tinha um avião para pegar e uma nova vida para planejar. O voo para o Rio foi tranquilo. Sentada na poltrona da janela, observando as nuvens, permiti-me finalmente sentir a magnitude do que estava acontecendo. Meu casamento estava acabado. O homem que eu amava, com quem construí uma vida, havia me traído da forma mais calculada e cruel possível. Mas em vez de desespero, senti algo inesperado. Alívio. Minha prima Beatriz me recebeu no aeroporto com um abraço apertado. Ela era 5 anos mais nova que eu, divorciada, bem-sucedida e tinha aquele tipo de energia contagiante que o Rio parecia instilar em seus habitantes. Caroline, que surpresa maravilhosa! Quanto tempo você vai ficar? Ainda não sei, respondi honestamente. Preciso resolver algumas coisas. Ela me olhou atentamente, notando algo em minha expressão. Simon? Assenti, e ela não fez mais perguntas. Apenas pegou minha mala e me guiou até seu carro. Você vai ficar no meu apartamento. Tenho um quarto de hóspedes que está praticamente implorando para ser usado. O apartamento de Beatriz ficava em Ipanema, de frente para o mar. Era amplo, decorado com arte local e plantas tropicais, completamente diferente da casa sóbria e formal que eu dividia com Simon. Fique à vontade, ela disse mostrando o quarto de hóspedes. A casa é sua. Vou fazer uma caipirinha para nós e você vai me contar tudo. Sentadas na varanda, observando o pôr do sol sobre o oceano, contei toda a história para Beatriz. Ela ouviu em silêncio, seu rosto passando por várias expressões. Surpresa, raiva, indignação. Aquele filho da mãe. Ela finalmente explodiu quando terminei. Como ele teve coragem? A questão não é mais como ele teve coragem, respondi, tomando um gole da caipirinha. A questão é o que eu vou fazer a respeito. Você vai destruí-lo, obviamente. Ri, a primeira risada genuína em dias. É um pouco mais complicado que isso. Não, não é. Beatriz se inclinou para a frente, seus olhos brilhando. Ele quis te descartar como se você fosse nada. Como se 15 anos não significassem nada. Você tem todo o direito de revidar. Eu sei, mas preciso ser inteligente. Simon é calculista. Se eu agir por impulso, ele vai estar preparado. Então seja mais calculista que ele. Passei o fim de semana no Rio, usando o tempo e a distância para clarear minhas ideias. Beatriz me apresentou a uma amiga dela, doutora Helena. Não, o nome dela era Heloísa Ferreira, uma advogada especializada em direito de família, que tinha escritório na Barra da Tijuca. Pelo que você me conta, disse doutora Heloísa durante nossa consulta, você tem uma posição muito forte. A traição está documentada, você tem provas de má-fé da parte dele, e vocês construíram patrimônio conjunto durante o casamento. O que a senhora sugere? Primeiro, não saia de casa. É um erro comum que muitas mulheres cometem. A casa é sua também. Segundo, documente tudo. Terceiro, se possível, tente descobrir se ele está desviando bens ou escondendo patrimônio. No domingo à noite, tomei minha decisão. Ia voltar para São Paulo, mas não como a Caroline que havia saído de lá. Liguei o telefone, que imediatamente foi bombardeado com mensagens e ligações perdidas de Simon. Havia mais de 50 mensagens, que iam do desesperado ao irritado, do apologético ao acusatório. Liguei para ele. Atendeu no primeiro toque. Caroline, graças a Deus, onde você está? Voltando para casa, respondi calmamente. Você... O quê? Mas o cruzeiro? Decidi que não queria ir. Afinal, 3 semanas é muito tempo longe do meu marido querido.
O silêncio do outro lado foi eloquente. Quando você chega? Amanhã de manhã. Espero que a casa esteja em ordem, Simon. Do jeito que eu deixei. Caroline, precisamos conversar. Sim, concordei. Precisamos mesmo. Até amanhã. Desliguei antes que ele pudesse responder. Beatriz, que havia escutado a conversa, sorriu. Você o deixou em pânico. Essa é a ideia. Homens em pânico cometem erros. Tem certeza de que quer voltar? Absoluta. Aquela é minha casa também. Construí aquele lar tanto quanto ele. Não vou deixar que ele e a amantezinha sueca simplesmente tomem conta de tudo. A viagem de volta para São Paulo na segunda-feira de manhã foi como voltar para um campo de batalha. Mas desta vez eu estava armada com conhecimento e determinação. O táxi me deixou em frente à casa por volta do meio-dia. Havia 2 carros na garagem, o de Simon e outro que eu não reconhecia, um sedã prateado. Entrei pela porta da frente, fazendo questão de fazer barulho. Vozes vindas da sala de estar cessaram abruptamente. Quando entrei na sala, a cena que encontrei foi quase cômica. Simon estava de pé, pálido como papel, e ao seu lado estava ela, Honey Anderson, em pessoa. Era ainda mais bonita pessoalmente do que nas fotos. Alta, magra, com aquele tipo de beleza nórdica que parecia saída de um catálogo de moda. Usava um vestido obviamente caro e sapatos que eu reconheci como sendo da mesma joalheria onde Simon havia feito compras misteriosas. Caroline. Simon gaguejou. Você chegou cedo. Minha casa. Respondi deixando a mala no chão. Posso chegar quando quiser. Olá, você deve ser Honey. Ela teve a decência de parecer desconfortável, pelo menos. Como você... Por favor. Cortei. Me poupe do teatro. Sei exatamente quem você é e o que está fazendo aqui. Simon deu um passo à frente. Caroline, deixe-me explicar. Não. Levantei a mão. Vocês dois vão sair da minha sala agora. Preciso me acomodar. Ah, e Honey, espero que tenha aproveitado o cruzeiro. Ouvi dizer que o Mediterrâneo está lindo nesta época do ano. O rosto dela passou de pálido para vermelho. O quê? Como... Transferi a passagem para o seu nome. Considere um presente de boas-vindas. Afinal, você queria tanto estar no meu lugar, não é? Pelo menos no cruzeiro você conseguiu. Você não embarcou propositalmente. Simon finalmente entendeu. Você sabia. Óbvio que eu sabia, seu idiota. O veneno na minha voz o fez recuar. Você realmente achou que após 15 anos eu não notaria seus comportamentos estranhos? Que não perceberia as mentiras, as saídas tarde, os jantares de negócios? Ela é louca, Simon. Hannah interveio, sua voz com um sotaque carregado que teria sido charmoso em outras circunstâncias. Você disse que ela era instável? Ri, um som seco e sem humor. Instável? É assim que você me descreveu para sua amante? Que conveniente. A esposa louca e instável que precisava de um cruzeiro para descansar enquanto vocês dois brincavam de casinha no meu lar? Não é assim, Simon tentou. Então como é? Ilumine-me, querido marido. Explique como exatamente você planejava me mandar para longe, aproveitar 3 semanas com sua amante sueca e preparar papéis de divórcio nas minhas costas. Estou curiosa para ouvir como você vai justificar isso. O silêncio que se seguiu foi revelador. Henny olhou para Simon com uma expressão que misturava surpresa e algo próximo a medo. Você disse que ela concordava com o divórcio. Ela acusou. Sério? Virei-me para ela. É isso que ele te contou? Que pena, querida. Parece que ele mente para você também. Caroline, por favor. Simon tentou novamente. Podemos conversar sobre isso de forma civilizada? Civilizada? Repeti, incrédula. Você quer falar sobre civilidade? Você que planejou me enganar, me trair, me descartar como lixo após 15 anos de casamento? Não, Simon. O tempo para conversas civilizadas passou no momento em que você decidiu ter um caso. Você não entende, ele disse, a frustração evidente em sua voz. As coisas entre nós não estavam bem há muito tempo. E sua solução foi pular na cama com a primeira loira que apareceu no seu escritório. Não foi assim. Honey protestou. Nós nos apaixonamos. Foi algo que nenhum de nós esperava. Poupe-me do clichê. Interrompi. Nós nos apaixonamos. Foi maior que nós. Não pudemos evitar.
Já ouvi essa história 1000 vezes. É sempre a mesma desculpa patética para justificar traição e covardia. Você é uma mulher amarga. Honey cuspiu, sua compostura finalmente quebrando. Não é à toa que Simon procurou amor em outro lugar. Olhe para você, sem vida, sem paixão, apenas uma professora entediante que não sabe satisfazer o próprio marido. As palavras foram como tiros, cada uma mirando em minhas inseguranças mais profundas. Mas em vez de me quebrar, elas me fortaleceram, porque ali, naquele momento, vendo a mulher pela qual meu marido havia me trocado, mostrando suas verdadeiras cores, eu entendi que não era sobre mim. Nunca foi. Interessante, respondi calmamente. Uma mulher que destrói casamentos falando sobre moral. Uma amante que dorme com homens casados, dando lições sobre satisfação conjugal. Diga-me, Honey, você se sente poderosa agora? Roubando o marido de outra mulher? Isso te faz sentir especial. Eu não roubei nada. Ela gritou. Simon veio até mim porque você é uma esposa fracassada. Uma mulher sem graça que não sabe manter um homem interessado. Honey, chega! Simon tentou intervir, mas ela estava em fúria total agora. Não, Simon. Ela precisa ouvir a verdade. Você mesmo disse que ela era fria, calculista, que o casamento era uma prisão, que ela te sufocava com sua mediocridade. Olhei para Simon, que tinha o rosto vermelho de constrangimento ou raiva. Não conseguia dizer. É mesmo? Perguntei suavemente. É isso que você conta para ela? Que sou fria e calculista? Caroline. 15 anos, Simon. 15 anos eu apoiei cada sonho seu. Quando você foi demitido da primeira empresa, quem trabalhou em 2 empregos para manter as contas em dia? Quando sua mãe ficou doente, quem passou meses cuidando dela? Quando você quis fazer aquele MBA caro, quem abriu mão das próprias economias? Isso foi há muito tempo. Mas parece que você esqueceu. Conveniente, não é? Esquecer tudo que construímos juntos no momento em que uma saia mais nova cruza seu caminho. Você está sendo patética. Honey interrompeu, implorando para um homem que não te quer mais. Não tem dignidade? Dignidade? Ri novamente. Ui, você quer falar sobre dignidade? Você que está na minha casa, usando joias compradas com o dinheiro do meu casamento, dormindo com meu marido enquanto eu supostamente deveria estar em um cruzeiro. Você quer me dar lições sobre dignidade? Pelo menos eu sei fazer um homem feliz. Ela rebateu. Pelo menos eu não sou uma velha acabada que se agarra a um casamento morto. Velha? Repeti. Tenho 38 anos, querida. Não é minha culpa se Simon precisa de uma criança de 28 anos para massagear seu ego de meia-idade. Como você se atreve? Eu me atrevo porque esta é minha casa. Elevei a voz pela primeira vez. Minha casa, meu casamento, minha vida que vocês dois estão tentando destruir. E sabe de uma coisa? Podem ficar um com o outro, porque claramente merecem um ao outro. Um homem que trai a esposa e uma mulher que não tem escrúpulos em destruir um casamento. Que casal perfeito! O silêncio após minha explosão foi ensurdecedor. Henny agarrou a bolsa, uma peça de grife que certamente custou mais do que eu gastava em roupas em um ano inteiro. Eu não preciso ficar aqui ouvindo isso. Ela declarou, virando-se para Simon. Ligue quando resolver essa situação. Henny, espera. Simon foi atrás dela, mas ela já estava saindo. O som da porta batendo reverberou pela casa. Simon se virou para mim, o rosto uma máscara de frustração e raiva. Está satisfeita? Ele perguntou. Não, ainda não. Mas é um começo. Você não tinha o direito de humilhá-la desse jeito. Eu? Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu não tinha o direito? E você tinha o direito de me trair? De planejar se livrar de mim como se eu fosse um móvel velho que você quer trocar? Não é tão simples assim. Então me explique, Simon. Me faça entender como exatamente você justifica ter um caso de 6 meses nas minhas costas. Ele afundou no sofá, passando as mãos pelos cabelos. Você mudou, Caroline. Não é mais a mulher com quem me casei. Como eu mudei? Por favor, seja específico. Você está sempre cansada, sempre reclamando do trabalho. Nunca quer sair, nunca quer fazer nada diferente. Nossa vida sexual é praticamente inexistente. Nossa vida sexual é inexistente porque você está transando com outra. Interrompi. Começou antes disso. Ele explodiu.
Você me rejeitava constantemente, sempre com dor de cabeça, sempre cansada demais. Porque eu trabalho, Simon. Porque eu tenho uma carreira, responsabilidades, uma vida além de ser sua esposa. Honey também trabalha e ela sempre tem energia para mim. Honey tem 28 anos e está na fase da paixão. Espere até ela ter que lidar com suas meias sujas no chão do banheiro por 15 anos. Você está sendo vulgar. Eu estou sendo real, mas você não quer realidade, quer? Você quer o conto de fadas. A amante jovem e bonita que te faz sentir como se você não fosse um homem de 43 anos com início de calvície e barriga de cerveja. Ele se levantou abruptamente, o rosto vermelho de raiva. Isso é exatamente o que estou falando. Você é cruel, Caroline. Sempre com comentários ácidos, sempre diminuindo tudo. Quando? Quando eu fui cruel com você antes disso tudo? Dê um exemplo. Ele hesitou, claramente tentando pensar em algo. Você. Você sempre corrige minha gramática. Isso é ser cruel? Corrigir quando você fala errado? Sou professora de português, Simon. É literalmente meu trabalho. Você me faz sentir burro. Você se sente burro porque está agindo como um idiota, destruindo nosso casamento por uma aventura com uma mulher que mal conhece. Eu a conheço o suficiente. Mesmo? Sabe o nome dos pais dela? Sabe qual é o sonho dela? Sabe como ela gosta do café? Sabe se ela quer filhos? Isso vem com o tempo. 15 anos não foram tempo suficiente para você com relação a mim. Ele não respondeu, o que foi resposta suficiente. Sabe o que é mais triste nisso tudo, Simon? Continuei sentindo o cansaço tomar conta de mim. É que eu realmente te amava, com todos os seus defeitos, suas manias irritantes, seus roncos que me mantinham acordada. Eu te amava. Amava? No passado? O que você esperava? Que eu continuasse amando o homem que planejou me descartar como lixo? Não foi assim. Como foi então? Por favor, me explique o plano. Eu ia para o cruzeiro, você passava 3 semanas com Honey, e então? O que aconteceria quando eu voltasse? Ele desviou o olhar, confirmando minhas suspeitas. Você ia me entregar os papéis do divórcio assim que eu voltasse, não é? Tudo já preparado, tudo já decidido, sem me dar chance de nada. Seria mais fácil assim, menos doloroso. Para quem? Para você, certamente. E quanto à divisão de bens? Deixe-me adivinhar, você já tinha um plano para isso também. O silêncio dele foi revelador. Meu Deus, sussurrei. Você estava planejando me deixar sem nada, não é? Por isso queria me fora de casa, para poder esconder bens, transferir dinheiro. Você está sendo paranoica. Estou. Então me mostre os extratos bancários dos últimos 6 meses. Me mostre que você não andou movimentando nosso dinheiro. Isso é ridículo. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Como ainda tinha acesso à conta conjunta, pude ver as movimentações recentes. Lá estavam as transferências, pequenas a princípio, depois maiores, todas para uma conta que eu não reconhecia. 200 mil reais, Simon? Você transferiu 200 mil reais da nossa conta conjunta nos últimos 3 meses. Ele empalideceu. Como você... Ainda tenho acesso à conta, seu idiota. Para onde foi esse dinheiro? Investimentos. Em nome de quem? Silêncio. Em nome de quem, Simon? Meu. Só seu? Dinheiro que é nosso, que construímos juntos e você colocou só no seu nome? Eu ia te dar sua parte. Mentiroso. A palavra saiu como um tiro. Você é um mentiroso, traidor e ladrão. Essa é a verdade nua e crua. Eu não sou ladrão. Esse dinheiro também é meu. É nosso. E você sabe disso. Ou sabia quando precisou do meu salário para pagar suas dívidas de jogo há 5 anos. Isso foi um erro, um momento difícil, que eu te ajudei a superar. E é assim que você me agradece? Me traindo com uma vagabunda qualquer e roubando nosso dinheiro? Não chame Honey assim. Ah, desculpe. Como devo chamar a mulher que dorme com homens casados? Santa. Anjo. Que tal destruidora de lares? Esse título serve melhor. Você está sendo irracional. Eu estou sendo irracional? Eu? Você que está destruindo 15 anos de casamento por uma aventura, mas eu sou a irracional? É por isso que nosso casamento não funciona. Você sempre tem que ter a última palavra, sempre tem que estar certa.
Porque geralmente eu estou. Como agora. Eu estava certa sobre você estar me traindo, certa sobre você estar planejando o divórcio, certa sobre você estar desviando nosso dinheiro. Eu quero o divórcio. Ele declarou subitamente. Ótimo, eu também. Mas não vai ser do jeito que você planejou. O que isso significa? Significa que eu tenho provas da sua traição. Prints de mensagens, extratos mostrando os desvios, fotos suas com ela. Minha advogada vai adorar ver tudo isso. Você já procurou uma advogada? Claro que sim. Você achou que eu ia sentar e chorar enquanto você destruía minha vida? Não, Simon. Eu não sou a mulher fraca e patética que você pintou para sua amante. Eu sou muito mais forte do que você imagina. As próximas semanas foram um turbilhão de advogados, papéis e discussões acaloradas. Simon tentou de todas as formas minimizar os danos. Primeiro com ameaças, depois com tentativas de reconciliação. Por fim, com choro e súplicas. Nada funcionou. Eu estava determinada a conseguir o que era meu por direito. A doutora Mariana Cavalcante provou ser uma advogada brilhante. Com as evidências que eu havia reunido, ela construiu um caso sólido não apenas para o divórcio, mas também para recuperar o dinheiro que Simon havia desviado. Ele está desesperado. Ela me disse durante uma de nossas reuniões. Ofereceu um acordo. Você fica com a casa, ele fica com os investimentos. A casa vale menos que o dinheiro que ele desviou. Exatamente. Por isso vamos recusar. O que você sugere? Vamos pedir tudo: a casa, metade dos investimentos legítimos e a devolução integral do dinheiro desviado. E pensão. Pensão? Eu trabalho. Mas ele ganha 3 vezes mais que você. E considerando a traição e o desvio de recursos, temos um caso forte. Enquanto isso, a vida de Simon começava a desmoronar de formas que eu não havia previsto. Aparentemente, Honey não estava interessada em um homem em processo de divórcio litigioso. 2 semanas após nosso confronto, ela terminou com ele. Descobri através de uma colega que trabalhava na mesma empresa. Encontrei Márcia em um café no centro, e ela não conseguiu esconder a satisfação ao me contar as novidades. Querida, você não sabe o circo que está aquela empresa, ela disse mexendo seu cappuccino. Honey pediu transferência para sua filial de Brasília. Disse que não conseguia mais trabalhar no mesmo ambiente que Simon. Sério. E tem mais. Aparentemente, ela está saindo com o diretor de marketing agora. Carlos Eduardo, você lembra dele? Divorciado, rico, bonito. Não pude evitar uma risada amarga. Ela não perde tempo. Pois é, e Simon está destruído. Anda pelos corredores como um zumbi, errando relatórios, chegando atrasado. Ouvi dizer que está na mira para ser demitido. Demitido? A empresa não gosta de escândalos, você sabe. E um diretor financeiro envolvido em desvio de recursos conjugais. Não pega bem. A queda de Simon foi rápida e brutal. Em um mês, ele havia perdido a amante, estava prestes a perder o emprego, e o processo de divórcio estava destruindo suas economias com honorários advocatícios. Foi durante esse período que ele tentou a cartada final, aparecer na escola onde eu trabalhava. Eu estava saindo da sala dos professores quando o vi no corredor, esperando. Vestia o mesmo terno que usava em nosso primeiro encontro, claramente uma tentativa patética de apelar para a nostalgia. Caroline, por favor, precisamos conversar. Aqui não, Simon. Este é meu local de trabalho. Você não atende minhas ligações, não responde mensagens. Toda a comunicação deve ser feita através dos advogados. Você sabe disso. Ao diabo com os advogados. Sua explosão atraiu olhares curiosos de alguns alunos que passavam. Isso foi longe demais. Você está destruindo minha vida. Abaixe a voz. Avisei. E eu não estou destruindo nada. Você fez isso sozinho. Por causa de um erro. Um maldito erro. 6 meses de caso não é um erro, Simon. É uma escolha. Múltiplas escolhas, na verdade. Cada vez que você mentiu para mim, cada vez que você se encontrou com ela, cada vez que você desviou nosso dinheiro. Eu posso devolver o dinheiro. Tarde demais. Caroline, por favor. E então, para minha surpresa, ele começou a chorar. Ali, no meio do corredor da escola, Simon desabou. Eu perdi tudo. Henny me deixou. Vou perder o emprego, a casa. Por favor, tenha piedade.
Por um breve momento, senti uma pontada de pena. Mas então me lembrei de todas as noites que chorei sozinha, de todas as mentiras, da crueldade do plano dele. Piedade? Repeti. Você teve piedade de mim quando planejou me mandar para longe? Quando transferiu nosso dinheiro? Quando levou ela para nossa casa? Eu estava confuso. Não, você estava confiante. Confiante de que podia me descartar sem consequências. Bem, estas são as consequências, Simon. Lide com elas. A coordenadora pedagógica, Dona Marta, apareceu no corredor, claramente alertada pela comoção. Algum problema aqui, Caroline? Nenhum. O senhor já estava de saída, não é mesmo? Simon me olhou uma última vez, o rosto manchado de lágrimas, antes de dar meia volta e sair. Foi a última vez que o vi pessoalmente antes da audiência final. A audiência de divórcio foi marcada para uma terça-feira chuvosa, 3 meses após aquele fatídico dia do cruzeiro. Entrei no tribunal vestindo meu melhor conjunto, não para impressionar Simon, mas para me sentir poderosa no controle. Simon estava sentado do outro lado da sala com seu advogado, um homem jovem que parecia recém-saído da faculdade. Claramente, ele não podia mais pagar um advogado experiente. A juíza, doutora Carmen Lúcia, era uma mulher de 60 e poucos anos, com um olhar que parecia ver através das pessoas. Ela examinou os documentos apresentados por ambos os lados com atenção meticulosa. Senhor Simon, ela começou, as evidências apresentadas mostram um claro padrão de má-fé de sua parte. Adultério comprovado, desvio de recursos do patrimônio comum, tentativa de ocultação de bens. O senhor tem algo a dizer em sua defesa? Simon se levantou, as mãos tremendo visivelmente. Meritíssima, eu reconheço meus erros, mas peço que a corte considere que fui um bom marido por muitos anos. Um erro não deveria apagar toda uma história. Um erro? A juíza folheou os documentos. Senhor Simon, aqui tenho evidências de transferências bancárias sistemáticas ao longo de 3 meses, registros de hotel que datam de 6 meses atrás, mensagens planejando deliberadamente enganar sua esposa. Isso não é um erro, é um padrão de comportamento. Mas, além disso, ela continuou, há a questão do dinheiro desviado, 200 mil reais transferidos sem o conhecimento ou consentimento da senhora Caroline. Como o senhor explica isso? Eu pretendia investir para nosso futuro. Em conta individual, às escondidas? Por favor, Sr. Simon, não insulte a inteligência desta corte. Doutora Mariana se levantou. Meritíssima, minha cliente não busca vingança, apenas justiça. Ela dedicou 15 anos a este casamento, apoiou o Sr. Simon em momentos difíceis, inclusive ajudando a quitar dívidas de jogo dele há alguns anos, como comprovam os documentos anexados. Ela merece ser compensada adequadamente. A juíza assentiu, revisando mais papéis. Senhora Caroline, a senhora gostaria de dizer algo? Levantei-me, minhas pernas surpreendentemente firmes. Meritíssima, eu só quero seguir em frente com minha vida. Mas também quero justiça, não apenas pelo dinheiro ou pelos bens, mas pelo princípio. Nenhuma mulher deveria ser tratada como descartável após dedicar anos de sua vida a um casamento. O que meu marido tentou fazer, me enviar para longe enquanto reorganizava sua vida com outra pessoa. É cruel além das palavras. Eu só peço que a justiça reconheça isso. A juíza me olhou com algo que parecia compreensão, talvez até compaixão. Muito bem, vou dar meu veredito. Todos na sala prenderam a respiração. Concedo o divórcio com base em adultério comprovado e quebra dos deveres conjugais por parte do Sr. Simon. A divisão de bens será a seguinte. A casa fica com a Sra. Caroline, assim como o carro em melhor estado. Os investimentos serão divididos, mas considerando o desvio comprovado de 200 mil reais, essa quantia será deduzida da parte do Sr. Simon e revertida para a Sra. Caroline. Simon ofegou audivelmente. Além disso, a juíza continuou. Considerando a diferença salarial e o tempo de casamento, estabeleço pensão alimentícia de 3 mil reais mensais por 2 anos, tempo considerado suficiente para que a senhora Caroline se reorganize financeiramente. Isso é um absurdo, Simon explodiu. Ela trabalha, não precisa de pensão.
Senhor Simon, mais um comentário e o senhor será retirado da sala. Minha decisão é final. Mas eu vou ficar sem nada. O senhor ficará com parte dos investimentos, menos o valor desviado, e tem sua capacidade de trabalho intacta. Ou tinha, pelo que entendi. A juíza olhou por cima dos óculos. Soube que foi demitido recentemente. Talvez devesse ter pensado nas consequências antes de misturar sua vida pessoal com a profissional. Era verdade. Simon havia sido demitido uma semana antes, oficialmente por reestruturação, mas todos sabiam que o escândalo do divórcio e seu envolvimento com uma subordinada haviam selado seu destino. Caso encerrado, declarou a juíza, batendo ao martelo. Saí do tribunal sentindo-me mais leve do que em meses. Do lado de fora, a chuva havia parado e o sol começava a aparecer entre as nuvens. Patético demais para ser uma metáfora, mas apreciei mesmo assim. Simon me alcançou no estacionamento. Você me destruiu, ele disse, o rosto contorcido de raiva. Está feliz agora? Você me destruiu completamente. Não, Simon, você se destruiu. Eu apenas não deixei você me levar junto. Eu te amava. Não, você amava só a ideia de mim, a esposa conveniente que cuidava de tudo enquanto você vivia sua vida. Quando eu deixei de ser conveniente, você tentou me descartar. Bem, agora você descobriu que eu não sou descartável. O que vou fazer? De repente, ele parecia pequeno, derrotado. Não tenho emprego, vou perder metade de tudo. Você vai sobreviver. É mais do que você planejou para mim. Caroline, por favor. Adeus, Simon. Entrei no meu carro, agora só meu, e dirigi para casa, agora só minha. No caminho parei em uma loja de vinhos e comprei uma garrafa cara de champanhe. Eu tinha o que comemorar. 6 meses se passaram desde o divórcio. A vida havia tomado um ritmo novo, diferente, mas surpreendentemente agradável. Transformei o escritório de Simon em um ateliê de pintura, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive espaço. A casa, antes formal e fria como Simon gostava, agora estava cheia de cores, plantas e vida. Foi numa tarde de sábado, enquanto pintava no ateliê, que recebi uma ligação inesperada. Era Márcia, minha conhecida da empresa de Simon. Caroline, você não vai acreditar no que aconteceu. O que foi? Lembra da Honey, a sueca? Como eu poderia esquecer? Lembro. O que tem ela? Foi pega em um esquema de desvio de verba na empresa. Aparentemente, ela e o Carlos Eduardo, o diretor de marketing com quem ela estava saindo, estavam inflando notas fiscais e embolsando a diferença. Quase derrubei o pincel. Você está brincando. Juro. Foi uma auditoria de rotina que descobriu. Eles foram demitidos sumariamente e a empresa está movendo processo criminal contra ambos. A ironia era deliciosa demais. A mulher que havia destruído meu casamento, que havia me chamado de sem graça e medíocre, estava agora envolvida em um escândalo criminal real. E tem mais. Márcia continuou. Sabe quem foi chamado para testemunhar? Simon. Aparentemente, como ex-diretor financeiro, ele tinha que ter percebido as irregularidades. Estão investigando se ele estava envolvido também. Mas ele foi demitido antes. Não importa. As irregularidades começaram quando ele ainda estava lá. E considerando que ele estava tendo um caso com Honey na época, desliguei o telefone em choque. O Karma, ao que parecia, tinha um senso de humor particularmente refinado. Nas semanas seguintes, o escândalo explodiu nos jornais locais. Executivos envolvidos em esquema de corrupção, caso extraconjugal leva à descoberta de fraude. Ex-funcionários enfrentam processo criminal. Simon me ligou desesperado. Caroline, eu juro que não sabia de nada. Você tem que acreditar em mim. Por que está me ligando, Simon? Não sou sua esposa, lembra? Eles estão dizendo que eu era cúmplice, que eu facilite as coisas para Honey por causa do nosso relacionamento. Meu advogado disse que posso pegar até 5 anos de prisão. E o que você quer que eu faça? Você poderia testemunhar a meu favor, dizer que eu sou honesto, que nunca faria algo assim. A audácia dele me deixou momentaneamente sem fala. Você quer que eu, a ex-esposa que você traiu e tentou deixar sem nada, testemunhe sobre seu bom caráter? Caroline, por favor, eu sei que não mereço, mas... Você está certo, você não merece. E não, eu não vou mentir em tribunal por você. Não seria mentira.
Eu não roubei nada da empresa. Você roubou de mim, Simon. Por que eu deveria acreditar que não roubaria de outros? Isso é diferente. É? Desviar dinheiro é desviar dinheiro. A única diferença é que comigo você achou que não haveria consequências. Você quer me ver na prisão? É isso? É sua vingança final? Não, Simon, eu não quero te ver na prisão. Para ser honesta, eu não quero te ver de forma alguma. O que acontecer com você agora é consequência das suas próprias escolhas. Honey, o caso, as mentiras. Você criou essa situação toda. Eu estava apaixonado. E veja onde sua paixão te levou. Desempregado, falido e agora possivelmente indo para a tio cadeia. Valeu a pena? O silêncio do outro lado foi resposta suficiente. Adeus, Simon. Não me ligue mais. Bloqueei o número dele definitivamente. Havia chegado a hora de cortar os últimos laços que ainda me prendiam àquele passado. O julgamento de Honey e Carlos Eduardo se tornou o escândalo do ano no mundo corporativo. Eu acompanhava pelos jornais, mais por curiosidade mórbida do que qualquer outro sentimento. Simon milagrosamente conseguiu provar que não estava envolvido no esquema, mas sua reputação estava tão destruída que nenhuma empresa queria contratá-lo. Foi então que recebi uma visita inesperada. Era um domingo de manhã e eu estava no jardim cuidando das rosas que havia plantado onde antes ficava o gramado perfeitamente aparado que Simon tanto prezava. A campainha tocou e quando abri a porta, quase não reconheci a mulher à minha frente. Honey havia mudado drasticamente. O cabelo loiro platinado estava agora em um tom mais escuro e opaco, preso em um coque desarrumado. Vestia roupas simples, bem diferentes das peças de grife que costumava ostentar. O mais chocante eram seus olhos. Não havia mais a arrogância, o desdém. Apenas desespero. Caroline, ela começou, a voz trêmula. Por favor, preciso falar com você. Meu primeiro instinto foi bater a porta na cara dela, mas a curiosidade venceu. Você tem 5 minutos, disse, sem convidá-la para entrar. Eu vim pedir desculpas. Desculpas? Não consegui evitar uma risada amarga. Por destruir meu casamento? Por me chamar de velha e medíocre? Por dormir com meu marido na minha cama? Ela teve a decência de corar. Por tudo. Eu fui horrível com você. Disse coisas terríveis. Sim, disse. E agora quer meu perdão? Por quê? Para limpar sua consciência antes do julgamento? Não é isso. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Eu perdi tudo, Caroline. Meu emprego, minha reputação, meu dinheiro está todo indo para advogados. E Carlos? Carlos colocou toda a culpa em mim. Disse que fui eu quem planejou tudo, que ele foi seduzido e manipulado por mim. E você veio procurar simpatia aqui? Comigo? Não, eu vim porque você tinha razão, sobre tudo. Eu era uma destruidora de lares, uma mulher sem escrúpulos que achava que podia pegar o que quisesse sem consequências. E descobriu que não podia. Da pior forma possível. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Sabe o que é mais irônico? Simon nem era tão especial assim. Depois de algumas semanas, percebi que ele era só um homem de meia-idade entediado procurando validação. Mas aí já era tarde demais. Eu já havia me envolvido com Carlos, já havia entrado no esquema. E agora quer que eu faça o que exatamente? Nada, eu não vim pedir nada, só precisava dizer que sinto muito. E que você estava certa quando disse que Simon e eu merecíamos um ao outro. 2 mentirosos, traidores. Ela riu amargamente. Eu achava que era esperta, que era melhor que você. Mas no final, eu era apenas mais uma idiota que confundiu desejo com amor, que achou que a vida era um conto de fadas onde a amante sempre ganha. A amante nunca ganha, Honey. Se ele trai com você, vai trair você também. Eu aprendi isso. Tarde demais, mas aprendi. Ficamos em silêncio por um momento. 2 mulheres que já haviam dividido um homem, agora dividindo apenas a consciência de quão pouco ele valia a pena. Você vai para a prisão? Perguntei, mais por curiosidade do que preocupação. Provavelmente. Meu advogado está tentando um acordo, mas... Ela deu de ombros. 2 a 3 anos, na melhor das hipóteses. E depois? Depois? Ela riu sem humor. Depois eu tento reconstruir alguma coisa. Voltar para a Suécia, talvez. Começar do zero.
Longe de tudo isso. Boa sorte, disse, e surpreendentemente estava sendo sincera. Caroline? Ela chamou quando eu já estava fechando a porta. Para o que vale, Simon nunca mereceu você. Ele falava de você às vezes, quando achava que estava me elogiando por comparação. Mas tudo que eu ouvia era um homem intimidado pela força da própria esposa. Você o assustava porque era melhor que ele em todos os sentidos que importavam. Fechei a porta sem responder, mas suas palavras ficaram ecoando em minha mente pelo resto do dia. A vida seguiu. Honey foi condenada a 2 anos de prisão em regime semiaberto. Carlos Eduardo pegou 3 anos em regime fechado. Simon, embora tenha escapado da prisão, tornou-se persona non grata no mundo corporativo. A última notícia que tive dele, através de amigos em comum, era que estava trabalhando como contador em uma pequena empresa no interior, morando em um apartamento de um quarto. Eu, por outro lado, floresci. Sem o peso constante das críticas veladas de Simon, sem a necessidade de me diminuir para não ferir seu ego frágil, descobri partes de mim que havia esquecido que existiam. Voltei a estudar, fazendo um mestrado em literatura que sempre quis fazer, mas que Simon considerava perda de tempo. Comecei a dar aulas particulares de português para executivos, o que pagava muito melhor que a escola. E o mais importante, aprendi a ser feliz sozinha. Foi numa conferência de educação, 1 ano após o divórcio, que minha história tomou um rumo inesperado. Eu estava apresentando um artigo sobre metodologias inovadoras no ensino de línguas quando notei um homem na plateia particularmente atento à minha fala. Depois da apresentação, ele se aproximou. Era alto, cabelos grisalhos, olhos verdes gentis por trás de óculos de armação discreta. Professora Caroline? Meu nome é Miguel Santos, sou diretor do Instituto de Línguas Contemporâneas. Sua apresentação foi brilhante. Obrigada, respondi genuinamente lisonjeada. Gostaria de discutir uma possível oportunidade de trabalho. Estamos procurando alguém para liderar nosso novo departamento de português para estrangeiros. A conversa profissional se estendeu para um café, depois para um jantar. Miguel era divorciado há 5 anos, tinha 2 filhos adolescentes e uma paixão por literatura que rivalizava com a minha. Não vou dizer que foi amor à primeira vista. Eu já não acreditava mais nessas coisas, mas havia algo ali, uma conexão, um respeito mútuo que Simon e eu nunca tivemos. 6 meses depois, estávamos namorando. 1 ano depois, morando juntos. Não na casa que havia sido minha com Simon. Vendi aquela e comprei um apartamento novo, um recomeço completo. Miguel era tudo que Simon não era, seguro o suficiente para não se sentir ameaçado por meu sucesso. Maduro o suficiente para entender que um relacionamento era uma parceria, não uma competição. Honesto o suficiente para nunca me fazer duvidar dele. Foi Miguel quem estava ao meu lado quando, 2 anos após o divórcio, recebi uma última mensagem de Simon. Era um e-mail longo, cheio de arrependimentos e pedidos de perdão. Ele contava sobre sua vida medíocre no interior, sobre como havia perdido tudo que considerava importante. Pedia uma segunda chance. Prometia que havia mudado, que havia aprendido. Vai responder? Miguel perguntou, lendo por cima do meu ombro. Não, disse, deletando o e-mail. Não há nada a dizer. Nem para ter a última palavra? Ri, virando-me para beijá-lo. Eu já tive a última palavra. Tive quando reconstruí minha vida. Quando me tornei mais feliz sem ele do que jamais fui com ele. Quando provei que não era a mulher medíocre e descartável que ele pensou que eu era. E Honey? Miguel conhecia toda a história. Honey foi só um instrumento. Se não fosse ela, teria sido outra. Simon estava procurando uma saída, uma forma de se sentir importante, desejado. Ela ofereceu isso. O problema é que construções baseadas em mentiras e traições sempre desmoronam. E você? Conseguiu perdoá-los? Pensei por um momento. Perdoar? Talvez. Não guardo mais raiva se é isso que você quer dizer. Mas esquecer? Nunca. As cicatrizes estão aqui, fazem parte de quem eu sou agora. E sabe de uma coisa? Eu gosto de quem eu me tornei. Se não fosse pela traição deles, eu ainda seria a esposa apagada e infeliz de Simon, vivendo uma vida pela metade. Então você é grata a eles? Miguel perguntou com um sorriso irônico. Não iria tão longe. Ri. Mas reconheço que às vezes as piores coisas que nos acontecem acabam nos levando para onde realmente deveríamos estar.
Naquela noite, enquanto Miguel dormia ao meu lado, pensei em toda a jornada. Da mulher que descobriu a traição do marido através de uma mensagem no celular até a mulher que era agora. Mais forte, mais feliz, mais completa. Simon havia tentado me mandar embora, me descartar como algo sem valor. Honey havia tentado me diminuir, me fazer sentir inferior. Ambos haviam falhado espetacularmente. No final, a vingança que Simon tanto me acusou de buscar não veio de ações deliberadas para destruí-lo. Veio de algo muito mais simples e muito mais poderoso. Meu sucesso, minha felicidade, minha recusa em ser destruída. Eles haviam apostado tudo em uma ilusão, que o amor podia ser construído sobre mentiras, que a felicidade podia ser alcançada às custas da dor alheia, que pessoas podiam ser descartadas quando não eram mais convenientes. Eu havia apostado em mim mesma. E no final, foi a aposta vencedora. 5 anos se passaram desde aquele fatídico dia do cruzeiro. 5 anos desde que descobri que meu marido planejava me descartar como um objeto sem valor. Hoje, enquanto arrumo minha mesa no Instituto de Línguas Contemporâneas, onde sou agora vice-diretora, reflito sobre como a vida pode ser irônica. A chamada que mudou tudo não foi a do cruzeiro, mas sim a que fiz para mim mesma naquele momento de descoberta. A chamada para despertar, para lutar, para não aceitar ser tratada como menos do que eu valia. Ontem, por coincidência, cruzei com Simon no supermercado. Ele estava comprando comida congelada, vestindo roupas surradas, o cabelo agora quase totalmente grisalho. Nossos olhos se encontraram por um breve momento. Caroline, ele disse, a voz hesitante. Simon, respondi sem parar de andar. Você está. Você está bem. Não era uma pergunta, era uma constatação. Estou ótima, com licença. Espera. Ele segurou meu braço gentilmente. Eu sinto muito, por tudo. Olhei para a mão dele no meu braço e ele rapidamente a retirou. Eu sei, disse simplesmente. Você parece feliz, ele observou, e havia uma tristeza profunda em seus olhos. Eu estou feliz. Eu estraguei tudo, não foi? Nossa vida, nosso futuro. Você estragou sua vida, Simon. A minha, você apenas redirecionou. E por mais estranho que pareça, me fez um favor. Como pode dizer isso? Porque é verdade. Se você não tivesse me traído, eu ainda estaria naquele casamento infeliz, me diminuindo dia após dia para caber na caixa que você havia criado para mim. Sua traição foi a chamada que eu precisava para acordar. E se eu tivesse sido diferente? Se eu tivesse sido o marido que você merecia? Mas você não foi. E não adianta pensar em e se. Você fez suas escolhas, Simon. Escolheu Honey, escolheu a mentira, escolheu tentar me descartar. Agora, vive com as consequências. Eu vivo com elas todos os dias, ele sussurrou. Então talvez você finalmente tenha aprendido algo. Saí do supermercado deixando-o parado ali, entre as prateleiras de comida congelada e arrependimentos tardios. Miguel me esperava em casa com o jantar pronto e uma garrafa de vinho. Contei sobre o encontro, e ele me abraçou. Você foi gentil com ele, observou. Não vi sentido em ser cruel. Ele já está vivendo sua própria punição. E Honey? Soube que voltou para a Suécia depois cumprir a pena. Recomeçou do zero, pelo que sei. E você? Algum arrependimento? Pensei na pergunta, realmente pensei. Não, nenhum. Cada lágrima, cada momento de dor, cada batalha legal, tudo me trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde eu deveria estar. Naquela noite, antes de dormir, peguei o bilhete do cruzeiro que ainda guardava em uma gaveta. Aquele pedaço de papel que deveria ter sido minha sentença de exílio, mas que se tornou minha libertação. Pois bem, querido, murmurei, repetindo o que havia pensado naquele dia. Foi como você quis, mas você se arrependeu muito mais que 3 vezes. Rasguei o bilhete em pedaços minúsculos e os joguei no lixo. O último vestígio daquela vida, finalmente descartado. Meu telefone tocou. Era Beatriz, minha prima do Rio. Caroline, adivinha? Vou me casar. Sério, que maravilhoso! E obviamente você vai ser minha madrinha. Vai ser em dezembro, aqui no Rio. Você e Miguel estão convidadíssimos. Estaremos lá com certeza.
E sabe o melhor? Vai ser em um cruzeiro. Um mini cruzeiro de 3 dias pela costa. Não é incrível? Ri alto, a ironia não me escapando. É perfeito, Beatriz. Absolutamente perfeito. Desliguei o telefone sorrindo. Um cruzeiro. Outro cruzeiro entrando em minha vida, mas desta vez como uma celebração, não como um exílio. A vida realmente tinha um senso de humor peculiar. Miguel me puxou para seus braços. No que você está pensando? Em como as chamadas mais importantes da nossa vida às vezes vêm disfarçadas de outra coisa. A minha veio disfarçada de um presente de viagem, mas era na verdade um chamado para acordar, para lutar, para me valorizar. E você atendeu ao chamado. Atendi. E nunca mais vou deixar ninguém me colocar em modo de espera novamente. Adormeci naquela noite sem sonhos perturbadores, sem memórias dolorosas, apenas paz. A paz de quem atendeu ao chamado certo, de quem escolheu a si mesma quando o mundo tentou escolher por ela. Simon havia me enviado em um cruzeiro para me livrar de mim, mas no final, fui eu quem se livrou dele. E que libertação gloriosa foi essa! A chamada que realmente importou não foi a dele me mandando embora, mas a minha própria voz interior dizendo: você vale mais que isso. Lute, vença, renasça. E foi exatamente isso que eu fiz. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.